Fala galera, beleza? Professor Luiz Matemático, voltando com mais uma videoaula. Na verdade, da playlist de conjuntos, vamos fazer a primeira operação com números inteiros, a operação de adição. Vamos lá. Então, vamos pensar o seguinte, eu separei aqui duas ideias para a gente falar de adição de números inteiros. A primeira ideia que eu separei foi andando na reta. Inclusive, é uma atividade que eu faço sobre andando na reta que eu acredito que não tem como o aluno não entender, porque sempre tem essa dúvida de adicionar com negativo. Às vezes o aluno, como ele vem trabalhando só com números naturais, você, aluno, trabalha só com números naturais em séries anteriores, no caso o sexto ano, então você tem um pouco de dificuldade de perceber o que seria o número negativo. Então eu sempre construo uma reta e peço que você perceba a ideia de andar na reta. Então observe, a primeira dica é, toda vez que andarmos para a direita, estou falando de adicionar números, no caso. Então se você está aqui no zero, toda vez que você vier para cá, para a direita, a ideia de adicionar números, e quando você estiver na esquerda, a ideia de estar subtraindo. Então toda vez que eu falar mais um número, eu estou indo para a direita, para o sentido positivo, e menos um número, eu estou indo para a esquerda, para o sentido negativo. Agora pense o seguinte, pense que você está partindo do menos 3, então você está aqui no menos 3, e você vai andando para a direita 5, ou seja, 5 positivo, então seria menos 3 mais 5. Então imagine, você está aqui, aí você vai andar 5, então você vai andar 1, 2, 3, 4, 5. Onde é que você vai parar? Se aqui é o 0, aqui é o mais 1, e aqui seria o mais 2. Então, você vai andar para lá. Que ideia é essa? O que seria isso? Isso é menos 3 mais 5. Então, você está partindo lá do menos 3, e de lá do menos 3 você está andando 5 sentido à direita. Então, a ideia de menos 3 mais 5, que isso vai dar 2. Vamos ver uma outra ideia. Se você partir do 2, de onde você está, e você vai andar mais 6. Então, você está aqui já no 2, você vai andar 6. Que sentido? Sentido direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que número é esse? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você vai parar lá no mais 8. Ou seja, lá no mais 8, a ideia seria, se eu tenho mais 2 mais 6, eu vou pro mais 8. Então, vá acompanhando. Eu estou falando de números positivos. Antes eu falei de números positivos e negativos. Agora eu estou falando de uma adição só com números positivos. Agora pense. Se você está lá no mais 8 e você vai andando à esquerda a 10. Ou seja, essa ideia aqui à esquerda seria ideia de negativo. Então, você vai andar 10 para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se aqui é o 0, menos 1, e aqui seria o menos 2, que é onde você vai parar, e é onde ele fala que vai parar. Que ideia é essa? Seria a ideia do mais 8 mais menos 10. Daqui a pouco você vai ver como é que funciona uma regrinha básica, né, que eu criei para a gente poder não perder nunca, não errar nunca esse tipo de resolução. Agora eu criei uma outra ideia. Mais um exemplo para você entender. Pense que, se eu estiver falando que é dívida, é negativo. Se eu falar o que possuo, tá? O crédito seria positivo. Então vamos lá. Um garoto ganhou R$100 de seu pai e R$30 de sua mãe. Ou seja, ele tem mais 100 e ele ganhou mais 30. Então seriam dois créditos. Então, mais 100 mais 30 seria 100 mais 30, 130. Então, seriam dois créditos, dois valores positivos, como tem aqui, ó, positivo, positivo. Pagou uma dívida de 80. Então, ele está falando que ele tinha os 130 e ele pagou uma dívida. Como eu falei no início, dívida é negativa. Então, seria mais 130 menos 80. Então, ó, aí fica até fácil, né? O aluno, até que não tenha ideia dos números inteiros, ele consegue fazer 130 menos 80, que dá 50. Agora ele ganhou é saldo positivo, ganhou 70. Então,
50, que era o que ele tinha, mais 70, 120. Eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Sinal igual, sinal igual, sinal diferente, tá bom? Sinal igual, sinal igual. Então, observe que tá... O que está acontecendo aqui, ó? Tem que você já parar para observar. Toda vez que os sinais são iguais, ele está fazendo uma adição. E toda vez que os sinais forem diferentes, ele está fazendo uma subtração. Mas vamos lá, vamos um pouco mais para frente. Continua na mesma ideia, dívida negativa e o que possui positivo. Com 120, ele paga uma dívida de 90. Então, ó, agora ele tem 120, pagou uma dívida de 90. Se você lembrar do que eu acabei de falar, 120 era o que ele possui, então é positivo, eu tenho sinais diferentes. Então, como esses sinais são diferentes, a gente teria que subtrair. Então, 120 menos 90, 30. Com os 30 que ele tinha, ele teve que pagar uma dívida de 50. Então, ele tinha 30, pagou uma dívida de 50. Aí é que está o X da questão. Por quê? Eu continuo com sinais diferentes, só que agora eu fiz a subtração, só que o sinal aqui foi para menos também. Por que isso está acontecendo, Luiz? Por que o sinal é negativo? Imagine a situação hipotética. Você tem 30, mas você deve 50. O que é que você faria? Você pagaria os seus 30, né? Que você tem na mão, vai ficar faltando pagar quanto? Quanto é sua dívida ainda? Entendeu? Então, você pagou 30, mas sua dívida é de 50. Então, você está com a dívida de 20. Mas aí eu quero que você pense o seguinte, ó. Toda vez que os sinais forem diferentes, a gente vai ver quem é que tem o maior módulo, que nesse caso é o 50. A gente viu na aula anterior que é módulo, né? É a distância até o zero, então o módulo vai ser sempre positivo. A gente vê quem tem o maior módulo, repete esse sinal do maior módulo e subtrai. Então, ó, repita o sinal do 50 menos e subtrai o 50 menos 30. Ah, Luiz, está acontecendo isso? Tá, olha aqui, ó, sinais diferentes. O que foi que eu fiz? Quem é que tem o maior módulo? 120 ou 90? Negativo. 120, não é isso? Então, eu repeti o sinal do 120, que é positivo, e fiz 120 menos 90, que deu 30. Vamos ver se isso realmente funciona. Ele estava devendo 20 e fez uma outra dívida. Agora eu não tenho mais sinais diferentes. Eu tenho sinais iguais. E o que acontece quando os sinais são iguais? Eu vou repetir esse sinal e somo. Então são duas regras. Sinais diferentes. Você já aprendeu a somar números inteiros. Por quê? Toda vez que o sinal for diferente, você repete o sinal do maior módulo e subtrai. Quando os sinais forem iguais, você repete o sinal e soma. Então você tem duas dívidas. Você deve 20. É como se você chegasse e tomasse emprestado 50. Então você está com duas dívidas, uma de 20 e uma de 50. Então, ao todo, você deve 70. E aí, para finalizar, para a gente fechar com chave de ouro, ele está devendo 70 e ganha 100. Novamente, 70 negativo e 100 positivo são sinais diferentes. Se são sinais diferentes, pela regra, repito o sinal do maior módulo, que é o do 100, e subtraio 100 menos 70. Então, fica igual a 30. Aí eu coloquei aqui, ó, qual seria essa regra? Essa regra é muito importante. Se você souber essa regra, eu prometo que você nunca vai errar uma subtração ou adição, uma adição de números inteiros, tá? A subtração a gente vai ver na próxima aula. Então, concluímos que quando os sinais são iguais, deixa eu grifar aqui, ó, sinais iguais, adicionamos os valores absolutos e repetimos o sinal. Melhor dizendo, sinais iguais, repete o sinal e soma. Quando os sinais são diferentes, a gente subtrai e repete o sinal do maior módulo. Pronto. Você jamais vai errar uma questão de subtração ou de adição de números inteiros. Aí eu coloquei aqui, para a gente ainda fazer mais alguns exemplos. Vou colocar aqui, ó, se eu tenho aqui menos 50 mais menos 20. Ah, Luiz, eu já entendi, porque são sinais iguais. Então o que é que eu faço? Repito o sinal, repito o sinal e somo. 50 mais 20, 70. Então, dívida de 70. Agora, se eu faço menos 50 mais menos 20, mais 20, são sinais diferentes. Quem é que tem o maior módulo? 50 ou 20? 50, né? Então, eu repito o sinal dele, que é o negativo, e subtraio 50 menos 20. Então, aqui vai dar
30. Vamos fazer uma comutativa aqui, ó. Vou colocar mais 50, tá? Vou fazer uma troca aqui, tá? Não, quero fazer a comutativa, eu vou colocar aqui mais 20, tá? Mais menos 50. Então, só para que você perceba que, independente de eu ter trocado, né, a operação, a propriedade comutativa, ela vai funcionar aqui. A gente vai falar sobre isso já já. Então, sinal diferente, repito o sinal e subtrai. O resultado vai dar o mesmo. Agora, se eu colocar o 50 como positivo e o 20 como negativo, o 50 continua tendo o maior módulo, né? Você, aluno de professor Luiz Matemático, sabe que o módulo é a distância daquele número à origem, ou seja, para o zero. Então, a distância do 50, ela é válida. Então, seria o sinal agora é positivo, porque o módulo continua sendo o maior módulo. Aí eu faço 50 menos 20, que vai dar 30. E aí a gente fecha. E vamos para finalizar com as propriedades. Primeira propriedade é a básica do fechamento. Propriedade do fechamento, que são as propriedades da adição, tá? Óbvio, né? A gente está falando de adição, as propriedades vai ser da multiplicação? Não, né? Então, propriedade do fechamento. Quando você tem uma adição de dois números inteiros, o resultado vai ser um número inteiro. Óbvio. A segunda propriedade, comutativa. A gente até falou um pouco no slide um pouco atrás, né? Então, se você troca a ordem das parcelas, né? Não muda a soma. Então, ó, independente da ordem das parcelas, o resultado da soma continua o mesmo. Aí você costuma dizer assim, a ordem dos fatores não altera o produto. Não, gente, não é fator, porque eu estou falando de adição. Se eu estou falando de adição, a adição não tem fator. Fator é na multiplicação. Então, essa propriedade comutativa aqui na adição de números inteiros, a gente fala, não importa você alterando a ordem das parcelas, isso não vai alterar a soma, tá bom? A ordem das parcelas não altera a soma. Aí tem mais uma propriedade que é do elemento neutro, tá? O que seria o elemento neutro? É aquele elemento que você vai somar com outro número e ele não vai fazer nada, não vai mudar, nem vai aumentar nem diminuir. Que nesse caso é o zero, o elemento neutro é o zero. E para finalizar, a gente vai para a propriedade associativa, que ela envolve sinais de associação. Lembram dos sinais de associação? Lá na expressão numérica, quem são eles? Parênteses, colchetes e chaves. Ah, Luiz, lembrei. Então, a propriedade associativa é porque tem sinal de associação, não é isso? Isso mesmo. Então, independente da ordem que você faça, que você resolva os sinais de associação, como você pode ver aqui, ele sempre vai dar o mesmo resultado. Tem mais uma que você pode encontrar em outros livros. O elemento oposto. O que seria o elemento oposto? É quando você soma um número com o oposto dele. Vou fazer um exemplo aqui, pequenininho, né, para não ficar faltando. O elemento oposto. Então, o que seria o elemento oposto? Você tem lá, ó, mais 25 mais menos 25. Ou seja, o elemento oposto vai dar sempre zero, porque você vai somar um número com o oposto dele mesmo. Então, é óbvio que isso vai dar zero. Então, gente, finalizamos, né? Mais um conceito tranquilo, tá? Para você entender. Qualquer dúvida, você pode mandar um e-mail para mim, ou então deixar aqui no canal mesmo, sugestão, alguma crítica construtiva e tal. Se você ficou com dúvida em algum tipo de questão, pode ficar tranquilo de deixar aqui nos comentários, que eu vou tirar sua dúvida. Não deixe de compartilhar nossa página, se inscrever, tá bom? Ativar aquele sininho que fica do lado, para que você possa ser avisado das nossas futuras videoaulas. Nossas aulas são sempre às terças e sábados, beleza? Forte abraço, galera. Tchau, tchau.